Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz do Cristo, nosso Mestre, nosso divino amigo, esteja com todos nós. E é uma alegria estarmos aqui novamente para darmos continuidade a esses nossos estudos sobre a obra depois da morte, que tem sido aí para nós uma verdadeira jornada, né? Para além dos horizontes estreitos do corpo, do sepulcro, nós temos podido desbravar esse mundo que nos espera para além da morte, a nossa verdadeira destinação, a grandiosidade da vida, das leis divinas, do universo, entendido em seu sentido abrangente, para além simplesmente do universo material. Então tem sido realmente uma experiência muito interessante e nós estamos atualmente dando prosseguimento aqui no capítulo 3 da obra, na segunda parte da obra, capítulo intitulado As Provas e a Morte. No último estudo, nós concluímos o capítulo 12, o alvo da vida. E é interessante pensar como que Leon Denis configura aí, mais uma vez, a gente já refletiu muito sobre isso, a ordem dos capítulos. Porque para tratar desse capítulo, digamos, mais desafiador, né, vai tratar das dores humanas, das provas, né, dos desafios que a criatura humana passa na Terra, da morte, das perdas, enfim. Para tratar disso, ele trata antes, digamos, de elementos que são preparatórios para melhor compreendermos essas experiências que, sem esses elementos, ficam quase que incompreensíveis. Então, para tratar das provas, das dores humanas, ele trata primeiro do alvo da vida. E antes, no capítulo 11, que a gente já estudou também, da pluralidade das existências. Como nos dizer que sem essas chaves de entendimento da reencarnação e da lei de progresso, da nossa destinação, do que estamos fazendo aqui, muito difícil, quase mesmo que impossível se torna compreender as provas da vida. E encontrar nessas provas, né, consolo, manter-se confiante, resignado, manter a fé e a esperança acesas diante, muitas vezes, de dores superlativas. Se eu não compreendo a finalidade dessas experiências, o que elas preparam em mim, para onde elas me conduzem, né? Se eu não entendo o alvo da vida, que não é simplesmente essa experiência transitória aqui, dificilmente eu consigo estabelecer em meu coração uma postura realmente de confiança, de fé, de resignação, de esperança diante das experiências mais difíceis da vida. Então, se eu não entendo também essa conexão que há entre a vida presente e toda uma trajetória já de muitas e muitas encarnações, experiências anteriores, difícil fica compreender a justiça, né, por detrás dessas experiências marcantes em nossa vida. Então, por isso que Leon Denis, muito sabiamente, prepara o terreno, forma como que um arcabouço de ideias aí fundamentais, para que então pudesse tratar desse assunto, que é um assunto um pouco mais espinhoso, especialmente quando não se tem esses recursos que o Espiritismo, essa compreensão espiritual das leis espirituais que nos regem, vão nos trazer. Então, adentrando aqui o capítulo 13, As Provas e a Morte, Leon Denis começa assim, primeiro parágrafo. Estabelecido o alvo da existência, mais alto que a fortuna, mais elevado que a felicidade, uma inteira revolução produz-se em nossos intuitos. Então, como a gente vinha falando, né? Ele mesmo, na primeira frase, diz, olha, estabelecido o alvo da existência, é como se ele dissesse assim, feitas essas considerações, agora podemos entrar nesse assunto. Então, feito esse arcabouço, construída essa base, agora a gente pode avançar numa compreensão mais profunda das provas da vida. E aí ele diz, esse alvo que é maior do que a fortuna e mais elevado que a felicidade. Naturalmente aqui a felicidade, ele está comparando as felicidades terrenas que a gente vem a ter. O alvo da vida, né, nos fala de uma felicidade por nós ainda inconcebível. É algo que nós não conseguimos descrever. O que é a fortuna do mundo diante dessa meta,
para onde nos destinamos. Os píncaros da evolução, as esferas sublimadas, né? O contato ali com seres divinos, a luz pura, o conhecimento ampliado, o que são os tesouros terrestres, senão poeira diante de tudo isso que nos aguarda. Então ele já começa aqui, novamente, nos convidando a nos desprendermos um pouco das nossas ideias terrenas, das nossas mesquinharias terrenas, e percebemos aquilo que nos espera, deixarmos-nos invadir por essa grandiosidade do nosso destino, porque isso é fundamental para ressignificar as experiências dolorosas na Terra. Diante desse hausto, né, dessa inspiração que nos chega quando a gente vê esses horizontes que nos esperam, a gente é invadido por uma tal sensação de reverência, de grandiosidade, de encantamento, que tudo que é terreno, sejam as dores ou as provas, sejam mesmo as felicidades aqui transitórias da Terra, se torna pequenino. As próprias belezas e expressões de arte do mundo, que para nós muitas vezes são muito belas em alguns aspectos, dizem os espíritos superiores, se tornam um pálido reflexo do que é realmente a beleza, do que é realmente a arte que nos espera nessas esferas às quais estamos destinados. Então, é preciso que nos deixemos inundar disso, dessa sensação realmente de eternidade, vibrarmos nesse clima de vida eterna, pulsarmos espiritualidade, para a gente começar a sair um pouco desse limite muito tacanho das nossas ideias terrenas, de ser encarnado, preso aí às preocupações de rotina, aos interesses mesquinhos muitas vezes. A gente precisa sair um pouco disso, né? E é isso um dos objetivos principais do Espiritismo. Abrir esse horizonte para a gente, porque isso modifica completamente os nossos intuitos, os nossos valores, as nossas maneiras, perspectivas pelas quais enxergamos a vida. Muda-se completamente. Quanto mais claro se faz para nós esse horizonte que nos espera, né? Tanto um horizonte mais imediato, né? Desse mundo depois da morte, dessa vida depois da morte que nos espera, com as consequências dos nossos atos, como esse horizonte mais vasto, no tempo e no espaço, digamos assim, que é a nossa destinação de purificação espiritual. Quanto mais claro isso se torna para nós, mais isso impacta na nossa vida presente, né? Kardec vai tratar disso ao longo de toda a codificação em várias obras. Lá no Que é o Espiritismo, por exemplo, obra que completa 160 anos este ano, ele já trata disso quando ele fala das consequências do Espiritismo, lá no item 100, ele vai dizer assim: quanto mais vaga e imprecisa é a ideia que a criatura tem do que a espera, né, da vida além da morte ou dos seus destinos futuros, mais ela se apega à vida material, aos interesses da matéria, às preocupações aqui da vida e da personalidade encarnada. Quanto mais clara se torna essa ideia da vida futura, da sua destinação futura, mais ela começa a se desvincular um pouco desses pensamentos, dessas ideias tacanhas, digamos, de uma vida puramente materializada, para se abrir a novos horizontes, a novas metas e novos valores. Esse é um dos objetivos centrais do Espiritismo, vai dizer Kardec. Positivar essa vida que nos espera. Tornar assim mais acessível, mais clara essa nossa destinação futura, justamente pela explicação muito lógica que o Espiritismo traz, né? Justa, sábia, revelando aí a justiça e a sabedoria de Deus, e também pelas próprias informações que o Espiritismo traz daqueles espíritos que estão lá. Então, o que antes parecia impreciso, muito vago, né, esse horizonte do amanhã, seja depois da desencarnação, seja a longo prazo, vai se tornando cada vez mais claro, mais coeso, mais coerente. E isso vai trazendo para a nossa vida um impacto muito significativo, porque vai
produzindo uma inteira revolução nos nossos intuitos. O que antes, para mim, era a meta central da existência, passa a perder importância. Porque, diante do que me espera, o que é essa busca minha? Né? Eu passo a ver algo além, passo a buscar algo que transcenda simplesmente essa existência. Então, esse é um aspecto, esse é um aspecto muito importante. Denis resolve começar o capítulo falando disso, porque isso vai ser essencial para a gente entender e ressignificar as dores e as experiências difíceis da nossa vida. É preciso pulsar nesse clima de espiritualidade mais sublime, né? Deixarmos aí envolver por esses horizontes vastos e encantadores, para a gente perceber que aquilo que parece doloroso, difícil demais ou importante demais não é tão importante ou tão insuportável assim. E aí ele segue. O universo é uma arena em que a alma luta pelo seu engrandecimento. E este só é obtido por seus trabalhos, sacrifícios e sofrimentos. Então, eu passo a enxergar agora o universo como um grande cenário para a evolução do ser, como que uma epopeia. Pensemos aí num filme, uma epopeia, em que o ser ali, pelo seu esforço, pelo seu empenho, pelos sacrifícios que emprega, né, pelos seus trabalhos, pelos sofrimentos pelos quais passa, vai aos poucos se despojando do que é inútil, da casca que traz aí do egoísmo, do orgulho, como ali o cascalho que envolve o diamante. A partir desse processo, e amparado naturalmente por Deus e pelos espíritos superiores, ele vai avançando nessa epopeia em direção à sua destinação. Então o universo é uma grande arena de evolução dos seres, né? Em que você vai encontrar seres em todas as etapas, desde os que estão mais próximos ali do princípio da existência, até aqueles que já estão nas culminâncias da relação com o Criador. Mas todos esses seres estão na arena da evolução. Porque a evolução é infinita, né? Então, qualquer ser, em qualquer patamar em que esteja, está ainda no exercício evolutivo. E está, por meio dos seus esforços, ou do amparo do alto, sendo conduzido e conduzindo-se à evolução. Naturalmente, que quanto mais perto do princípio, mais ele está sujeito, digamos, aos determinismos da lei. Quanto mais adiantado, mais consciente, mais ele é o autor aí, propriamente, dos seus destinos e da sua evolução. Prossegue Denis. A dor física ou moral é um meio poderoso de desenvolvimento e de progresso. As provas auxiliam-nos a conhecer, a dominar as nossas paixões e a amarmos realmente os outros. Então, esse aqui é um aspecto muito importante. É entender como que esse contexto de desafios que especialmente a vida material nos proporciona, como ele é o berço, muitas vezes, dos nossos maiores valores, dos nossos maiores crescimentos, do nosso maior processo de amadurecimento. Né? Porque onde é o contexto mais propício, mais favorável, por exemplo, para eu desenvolver a minha fé, a minha humildade, a minha resiliência, senão diante das dores e das provas, das cruzes que nos visitam como experiências de transformação que a lei nos proporciona. Onde se cria um clima mais propício para o florescimento das nossas virtudes, senão nesses momentos mais desafiadores das provas e dos desafios. Virtudes essas que são a nossa riqueza. O que a gente tem de mais precioso
são justamente as virtudes que desenvolvemos ao longo dos milênios, dos séculos, aí em meio aos desafios, naqueles momentos em que fomos testados, em que fomos convidados pela vida a dar um pouco mais de nós, a descobrir forças e possibilidades, potências, que sem ali a experiência que me desafia, sem o aguilhão da dificuldade, da prova, eu não descobriria, eu não desenvolveria. Por isso, Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no livro Fonte Viva, capítulo 97, em que ele vai falar da cruz, das nossas cruzes, que representam aí as nossas dores, os nossos desafios. E como que muitas vezes, ainda num período assim de inconsciência, nós olhamos para as cruzes e vemos somente algo ruim. Não conseguimos perceber a glória oculta, diz Emmanuel, das cruzes, da crucificação. Porque há uma glória oculta ali. Né? Há aquele que consegue ver além simplesmente da cruz, da dor, e ver como que ela vai tirar de nós as mais belas florações da caridade, do perdão, da renúncia, do sacrifício de nós mesmos, da vitória sobre o egoísmo, sobre o orgulho, enfim. O espírito que ainda não percebeu, não consegue ver além apenas da aparência e enxergar nas provas o tesouro oculto que elas trazem, esse espírito está interminavelmente preso, diz Emmanuel, num círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Naturalmente que vai existir um momento em que ele vai despertar e vai sair desse ciclo. Mas enquanto ele não percebe isso e não aproveita as suas cruzes para subir, para crescer, para se desenvolver enquanto espírito, ele fica preso num círculo, né? Exterminando, diz Emmanuel, as mais belas florações do sentimento. Porque no momento mais propício para desenvolver a esperança, ele se revolta. No momento mais propício para desenvolver a resignação, ele se rebela diante da lei divina, diante das experiências que a vida propõe. No momento mais propício para desenvolver a caridade e a renúncia, ele se aferra ainda mais ao egoísmo e ao capricho pessoal. Então, a criatura que ainda não conseguiu perceber esse tesouro oculto das provas, ela extermina as mais belas florações do sentimento. Ela perde as mais belas oportunidades de crescer, de se desenvolver enquanto espírito. A criatura, por outro lado, que vai se conscientizando, tomando contato com a mensagem do Cristo, abrindo novos horizontes e perspectivas na sua mente, no seu coração, a partir daquilo que o Espiritismo nos traz, por exemplo, essa criatura ela vai enxergando além, e ela vai vendo, puxa, agora é uma enfermidade, é uma experiência aqui desafiadora, já fiz toda a minha parte, tudo que estava ao meu alcance para debelar essa enfermidade, mas ela permanece. Então está aqui uma oportunidade santa que o alto me dá para florescer paciência, florescer confiança em Deus. Então é isso que Leon Denis está dizendo aqui. As dores, elas são meios poderosos para desenvolver-nos, para auxiliar-nos a conhecer a nós mesmos, né? Dominarmos as nossas paixões, amarmos realmente os outros. Porque a partir desse trato mais íntimo com as nossas dores, com as nossas provas, vendo o quanto isso é realmente desafiador, muitas vezes, é que a gente vai aprendendo realmente a compreender melhor a dor dos outros. A dor, ela vai nos humanizando, vai nos tornando realmente mais humanos. Foi isso que Paulo aprendeu, ouviu logo no início da sua tarefa de Ananias. Algo que seria muito importante depois, ao longo dos 30 anos que ele teria de caminhada com Cristo, no serviço aí do Evangelho, ele precisaria compreender as dores humanas. E até então ele não tinha passado por grandes dores, sempre tinha tido uma vida de muitas facilidades. Mas ali, ao contato com Cristo, com o Evangelho, no despertar, ele passaria a lidar mais propriamente com ele, identificar as raízes ali que ele precisaria remover, né, as raízes dos seus vícios, das suas imperfeições, que eram geradoras de sofrimentos. E ali ele foi lidando com
as suas próprias dores no seu processo de transformação, o quanto era desafiador lidar com aquilo, ele foi compreendendo melhor a dor dos seus semelhantes. Ele foi desenvolvendo em si mesmo a compaixão, a humanização. É o que André Luiz também vai chegar a dizer: somente chega a compreender a vida quem chegou a entender a dor. Então, essa dor que nos visita, essas provas, elas vão nos humanizando, elas vão rompendo a casca dura do egoísmo, elas vão voltando o nosso olhar aos semelhantes que estão ao nosso lado. Né? Antes, o orgulho nos toldava a visão, ou nos mantinha muito fixos apenas em nossos interesses. Quando a dor vai trabalhando internamente o nosso ser, vai nos levando aí à humildade, vai nos ensinando a resignação, vai nos ensinando nessa relação mais profunda com Deus, a enxergar o outro, a gente vai percebendo melhor essas dores que estavam ao nosso lado. Dores muitas vezes superlativas, maiores que as nossas e que não víamos. E isso, propriamente, vai trazendo até para as nossas dores consolação. No ato de perceber e de nos esforçarmos por consolar a dor dos nossos semelhantes, as nossas próprias dores vão sendo ressignificadas e vão sendo consoladas. Então, as provas e as dores são também um instrumento de conhecimento de nós mesmos. Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no livro Justiça Divina, capítulo 17, intitulada Exames, em que ele vai dizer assim, que o sofrimento ele revela a nossa verdadeira fisionomia moral. Então, o sofrimento é um agente revelador. Né? Ele põe às claras o que é realmente a nossa fisionomia moral. Quem realmente eu sou enquanto espírito. O sofrimento ele vem revelar nesse sentido. Cada problema que nos busca, vai dizer Emmanuel, é como que um processo de raio-x radiografando determinadas zonas do nosso ser para aferir ali o equilíbrio dessas zonas. Cada prova, cada dor é como um banho de substâncias químicas, testando aí os nossos sentimentos, as nossas ideias e verificando a sanidade de tudo aquilo que a gente tem cultivado por dentro. Então, o sofrimento, né, a dor é como que um fotógrafo oculto aí que nos revela o ser, que deslinda os aspectos mais íntimos, os impulsos mais secretos do nosso coração, da nossa personalidade. Então, é muito interessante pensar isso, como que a experiência da prova, ela é como que tirar algo de dentro para fora. Ela nos força a ir lá dentro e a enxergar o que lá está. Ela é um convite à interiorização, enquanto que muitas vezes as facilidades aqui na experiência material, elas nos mantêm num sono da vida exterior, da exterioridade, da superficialidade. A experiência da prova não, ela nos convida a mergulhar. É como um arado que penetra o solo, revolve o solo, traz o que estava lá dentro para fora. Isso é a experiência desafiadora da prova e da dor. Para aqueles, naturalmente, que se abrem a isso, que buscam o bem sofrer, que buscam crescer com as suas cruzes. Né? Há aqueles que se revoltam, que se rebelam, mergulham ainda mais na dor. Eles digamos assim, potencializam ainda mais a dor. Por quê? Por conta da revolta. Então é isso que Leon Denis está dizendo. Né? Mais adiante, ainda no segundo parágrafo, mais ou menos na metade, ele diz: a fim de podermos combater e vencer o sofrimento, cumpre estudarmos as causas que o produzem e, com o conhecimento dos seus efeitos e a submissão às suas leis, despertar em nós uma simpatia profunda para com aqueles que o suportam. Então, mais uma vez, no afã de entender o sofrimento porque sofro, eu vou chegando às causas e vou percebendo que essas causas estão em mim. As principais causas de sofrimento estão em mim. E, naturalmente, nesse processo, eu me conheço melhor, eu mergulho mais em mim. Em me conhecendo melhor,
conhecendo melhor os desafios por remover essas causas do sofrimento que trago em mim, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, eu vou desenvolvendo mais paciência, eu vou desenvolvendo mais compaixão, mais compreensão, que naturalmente passa a se aplicar ao outro. Por isso Jesus dizia, com a medida com que eu meço, eu serei medido. Há sempre uma correspondência direta entre a maneira pela qual eu tenho me medido e a maneira pela qual eu meço o outro, ou a maneira pela qual eu meço o outro, a maneira pela qual me medirei. Então, em desenvolvendo compaixão, compreensão para comigo, naturalmente, que eu vou desenvolvendo para com o outro. Ou em me esforçando por compreender melhor as dores e os desafios do outro, por me compadecer disso, no esforço de servir, de consolar e de amparar, naturalmente que eu encontro mais recursos para me consolar em relação às minhas próprias dores e aos meus próprios conflitos. A dor é a purificação suprema. É a escola em que se aprendem a paciência, a resignação e todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funde o egoísmo, em que se dissolve o orgulho. Então, muitas vezes, um tratamento mais enérgico, mas profundamente transformador àqueles que vivenciam essa experiência. Profundamente renovador, né? Despojando-nos do que é impureza, envolvendo o metal precioso, que precisamos extrair ali, o ouro, mas misturado ainda à ganga. A dor ela é um agente depurador. Ela remove tudo isso que envolve o que realmente tem valor. Ajuda-nos a ver o que realmente é precioso, é valoroso. Essa é a finalidade de encarnarmos e das experiências, das vicissitudes da matéria. Quando a gente pega lá, por exemplo, o Livro dos Espíritos, a questão 196, é essa comparação que Kardec e os Espíritos vão ali propor da experiência material como um crisol, um elemento depurador. A vida, na matéria, com as vicissitudes a ela atreladas, atuam como um alambique, vão dizer os Espíritos, no sentido de purificar o espírito, purificar o próprio perispírito que vai se desmaterializando. E isso, naturalmente, vai levando o ser a novas e mais sutis percepções, né? Por isso que os espíritos puros, eles conseguem perceber fontes de felicidade que para nós são ainda desconhecidas. Por quê? Por causa da sutileza da sua percepção, da abrangência das suas percepções, justamente devido à desmaterialização do seu ser, do seu próprio perispírito, né? No caso dos espíritos puros já completamente desmaterializados, as suas percepções para as alegrias, para as belezas e para as perfeições da criação são por nós ainda desconhecidas. É o que Kardec fala no livro Céu e Inferno, lá no capítulo 3, quando trata do céu, essa percepção que os espíritos depurados têm de fontes indescritíveis de felicidade a nós ainda vedadas por conta da materialidade do nosso ser, né? Desses elementos, dessas impurezas que ainda nos envolvem e que paulatinamente a dor vem trabalhando conosco. E aqui não poderia deixar de me recordar, né? Estamos falando tanto dessa questão do sofrimento aí bem aproveitado, né? É importante se frisar, o sofrer pelo sofrer não necessariamente leva à depuração, mas sim aquele bem sofrer, a criatura que se abre por aprender com aquilo. Esses sim são os aflitos bem-aventurados, dos quais fala Jesus no seu Sermão das Bem-aventuranças. Não poderia deixar aqui de lembrar, né, do capítulo 11 do livro Boa Nova, quando Jesus fala dos deserdados da sorte, daqueles mais propriamente visitados pelas provas e pelas dores, quando ele diz a Levi que seriam aqueles o solo mais fértil para receber a mensagem do Evangelho. Porque os triunfadores da terra, aqueles muito presos ainda a uma vida muito material, às facilidades apenas do mundo, a uma vida sem desafios, sem tantas lutas, esses muitas vezes dormem o sono da ilusão
estão ainda cerrados a buscas espirituais mais profundas. Então, Jesus diz em determinado momento lá para Levi, ele diz assim, até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Então, de um modo geral, os triunfadores do mundo, aqueles que se contentam apenas com o triunfo no mundo, em outras palavras, implicitamente o que está sendo dito aí, aqueles que não estão ligando para outros horizontes que não do mundo, eles se satisfazem com isso. Ora, aquela alma que se satisfaz apenas com as vitórias do mundo é porque ainda não despertou para os valores propriamente do espírito. Ela está muito materializada. É claro que existirão almas na Terra que triunfam, digamos assim, no mundo, mas que isso para elas não é a meta, não é o objetivo, elas estão voltadas para outros horizontes. Então elas não se prendem àquilo, elas não se contentam com aquilo, aquilo não é a meta delas. Jesus aqui se refere mais propriamente àqueles para os quais a meta existencial se resume às conquistas e aos triunfos do mundo. A alma que tem como horizontes apenas a matéria ainda não transcendeu, digamos, para horizontes mais vastos de espiritualidade. Então são pobres seres, por quê? Se contentam com uma vida muito aquém da vida que os espera, daquilo a que estão destinados. Por isso são pobres, porque se contentam com a pobreza. Pensa, toda a riqueza do mundo junta, diante das riquezas do espírito, ela é pobreza. Pobreza. Diante das belezas da vida espiritual, das culminâncias das esferas superiores que nos esperam, o que é a maior fortuna do mundo senão pó? O que são os maiores títulos, os maiores aplausos, os maiores reconhecimentos do mundo? Pó que ao pó retornará. É apenas isso. Quem se contenta com isso é pobre. Por isso, a definição de riqueza e pobreza, do ponto de vista espiritual, é tão diferente. Porque às vezes o indivíduo, em termos materiais, está passando até por carência de recursos, mas é de uma riqueza a sua vida. Lembremos de um Chico Xavier, por exemplo. Que riqueza, que riqueza! Ao passo que outros tantos têm no mundo uma abundância de recursos assim que até espanta, que até confunde. O indivíduo nem sabe o que fazer com tanta coisa. Mas a vida é de uma pobreza porque os conhecimentos, as conversas, as metas giram em torno aqui desse tacanho horizonte da Terra e da experiência sensorial do corpo, que é bem pobre diante da experiência profunda do espírito. Então, o que é riqueza e pobreza, E a gente precisa muito pensar sobre isso, porque, embora conhecedores das realidades do espírito, muitos de nós ainda nos pautamos por esses valores do mundo. Então Jesus prossegue, é imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Então, daqueles que estão nas provas, nas dores, nas lutas e que estão perseverando, que estão buscando. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. É importante frisar isso. Não é para os que se revoltam. Não é para aqueles que estão revoltados porque o seu plano, digamos assim, o seu capricho pessoal não deu certo. Não é para aqueles que estão revoltados porque aquela pessoa da qual não gosta está triunfando e, portanto, a inveja e o ciúme o consomem. Não é para esse tipo de aflição que Deus carrega bênçãos de consolo. Não, esse está fugindo do consolo. É o aflito bem distante de ser bem-aventurado. O aflito bem-aventurado é o que está fazendo a sua parte, está vivendo ali na busca da honestidade, do trabalho, do dever, e mesmo assim a prova, a dor ainda o visita, ainda marca a sua vida. Para esses, Deus carrega bênçãos de infinita bondade, porque esses, diz Jesus, quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Então eles quebraram os elos,
as cadeias que nos prendem à vida materializada, às ilusões do mundo. Eles respiram numa esfera de pensamento e de metas mais elevada. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas, as cicatrizes do espírito, são luzes que Deus acende na noite sombria das almas. Olha isso, gente. Quando a gente acha que tudo isso é sombra, muitas vezes tudo isso é luz, porque nos desperta, nos tira da verdadeira sombra, que é o mergulho absoluto nas paixões e na materialidade, desconectados dos nossos destinos na espiritualidade. Isso é sombra. E muitas vezes a dor vem justamente nos tirar desse sono. Por isso, muitas vezes são luzes, né? A gente lembra até o caso, se eu não me engano, nos Mensageiros ou Missionários da Luz, acho que no Missionários da Luz, daquele grupo que André Luiz conhece, dedicado a visitar pessoas, por exemplo, no leito da dor, ou no leito ali precedendo já a desencarnação. E eles vão falando para o André Luiz o quanto essa circunstância opera de transformação em muitos e muitos indivíduos, que às vezes em alguns anos ali, naquele leito de dor precedendo a desencarnação, tem processos de transformação interna de valores que, digamos, previnem eles, evitam para eles anos e anos de sofrimento no mundo espiritual. Então, vai falar que isso não é um processo de despertamento, que isso não é uma bênção? É tudo uma questão de perspectiva. Quantas vidas aqui na matéria, depois de uma experiência profunda de um revés, de uma perda de um familiar, a pessoa não passou por um processo intensivo, íntimo de transformação e despertou para uma vida de renúncia, de trabalho, de caridade e deixa aqui depois a vida material como um espírito que realmente triunfou. Então, esses exemplos, todos nós conhecemos algum. Todos nós, seja na nossa família, perto de nós, a gente tem esses exemplos dessas almas que foram despertadas por essas luzes que Deus acende em nossas sombras e ilusões humanas. O que muitas vezes tomamos por sombra, por mal, na verdade, é a expressão mais clara da luz e do bem com que a vida vem nos despertar. Levi, diz Jesus, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecunda ou fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Então, solos preparados, arados, adubados pelas lágrimas, pelo suor, né, do trabalho digno, do esforço, da perseverança, da resiliência. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Pai, como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol, amigo e radioso, que os seus corações haviam perdido. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro dos que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará as suas bases divinas. Então, aqueles que anseiam um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis na terra, é sobre esses, sobre muitas vezes os que aprenderam a extrair das provas e das dores o tesouro oculto, sobre esses que o Evangelho vai fincar as suas bases divinas. Então é isso que Leon Denis está dizendo aqui. É uma mudança de olhar e de perspectiva que, claro, só faz sentido quando nós vemos o alvo, a meta. Sem essa visão de fundo do alvo e da meta, do Cristo a nos esperar, dos horizontes grandiosos que nos cabe conquistar, realmente aí não tem sentido algum. Fica muito difícil de dar sentido e de manter uma postura de resiliência diante das dores e das provas. No parágrafo seguinte, Leon Denis prossegue: todos os males da vida concorrem para o nosso aperfeiçoamento. Pela dor, pela prova, pela humilhação, pelas enfermidades, pelos reveses,
o melhor desprende-se lentamente do pior. Então é como que o diamante lentamente vai se despojando do cascalho que o envolve, a partir desses elementos, né? Eis porque neste mundo há mais sofrimento que alegria. A prova retempera os caracteres, apura os sentimentos, doma as almas fogosas ou altivas. Então vai vencendo em nós a animalidade, o impulso, vai nos trazendo mais reflexão, mais paciência, mais prudência no agir, mais pureza de intenções. Tudo isso graças a esse crisol das provas e das dores. Mais adiante, no parágrafo que começa assim: não imitemos esses que maldizem a dor e que, nas suas imprecações contra a vida, recusam admitir que o sofrimento seja um bem. Importante frisar aqui, não o sofrimento buscado e cultivado. Por exemplo, o sofrimento do invejoso e do ciumento não é um bem. O sofrimento daquele que deseja vingança não é um bem. O sofrimento daquele que planejou algo para prejudicar um outro alguém e isso não deu certo, não é um bem. Agora, o sofrimento daquele que está no esforço por crescer, por servir, e ele é visitado por uma dor, por uma perda, por um revés, aí sim, há ali um bem potencial, se for bem aproveitado, o bem sofrer. Então é preciso fazer essa distinção. Não é uma leitura masoquista da vida que Denis está fazendo. Ele está fazendo uma leitura consciente da vida. Daquele ser que já despertou para a necessidade de progredir. E que entende, mesmo nas provas, degraus de ascensão. Muitas vezes, os principais degraus de ascensão. Não o sofrimento cultivado daquele que cultiva a ignorância, daquele que cultiva vícios morais, daquele que acalenta isso em si mesmo, esse ser sofre. Mas aí é tormento voluntário, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É tormento voluntário. É o falso cilício. Isso não depura ninguém. Agora, quando, vamos dizer assim, eu já percebo que aquilo não é bacana, eu tenho ainda uma pontada de inveja, mas eu já percebo que isso me faz sofrer e quero superar isso, aí eu começo a mudar o quadro. Então eu vou lidar com essa inveja ainda por um tempo, porque eu não vou mudar da noite para o dia. Mas eu já estou tentando vencer aquilo. Então aí já começa a ser o bem sofrer. Embora reconhecendo o vício moral em mim, já tento superá-lo. Aí já começa a mudar o quadro. Já não é mais a inveja acalentada. Já é aquela que eu quero modificar. É o mal que há em mim que eu já gostaria que não existisse, mas ainda existe. Então é a cruz que eu tenho que carregar, mas que aos poucos eu vou aprendendo a superar. Então, essa mudança de perspectiva é importante. Desejariam levar esses, os que apenas lamentam e se revoltam contra as dores, desejariam levar uma existência a gosto, a todo bem-estar e de repouso, sem compreenderem que o bem adquirido sem esforço não tem nenhum valor e que, para apreciar a felicidade, é necessário saber-se quanto ela custa. Então, aquela alma muito superficial, aquela alma que não percebeu o verdadeiro valor das coisas ainda, que não percebeu ou não conhece ainda as maiores alegrias da vida, que está em se desafiar, em se superar. A gente, quando consegue vencer alguma coisa, quando consegue realizar um projeto que demandou muito de nós, aquilo traz uma sensação íntima, uma alegria, que é muito, muito mais duradoura, muito, muito mais plena do que aquelas alegrias que a gente tem, por exemplo, num momento de gozo ali fugaz, que daqui a pouco, muitas vezes, vai culminar numa angústia, numa ansiedade, porque não é algo que realmente trabalhou o nosso espírito, é algo que trabalhou mais o sensorial, o exterior, a materialidade. Agora, aquilo que vai fundo em nós, exige, tira algo lá do mais íntimo de nós outros, seja no âmbito do sentimento, seja no âmbito da inteligência, do raciocínio, isso é a verdadeira medida do valor das conquistas do espírito. O sofrimento é um instrumento de toda elevação, é o único meio de nos
arrancarmos a indiferença à volúpia. É o que esculpe a nossa alma, lhe dá mais pura forma, beleza mais perfeita. Então, para a alma que está absolutamente mergulhada na indiferença e na volúpia, o que vai despertar ela? Qual outro recurso? Porque já vieram os conselhos, né, dos benfeitores, as inspirações. Ela muitas vezes já travou contato com as revelações das leis espirituais, mas aquilo não a toca, aquilo não a alcança. Qual o único recurso, então, a lei tem para despertar aquele ser? O sofrimento, a dor, né? Um tratamento mais de choque, que aí sim ela vai começando a perceber os caminhos que tem tomado, começando a tomar consciência de si mesma, sair daquele sonambulismo, né, que ela se encontrava sendo arrastada e conduzida pelas suas paixões. No parágrafo seguinte, no meio, ele diz: quando resistimos aos seus apelos, quando recusamos seguir-lhes os conselhos, ela, a dor, né, ou a providência, melhor dizendo, providência divina, deixa-nos sofrer decepções e reveses, sabendo que a diversidade é a melhor escola da prudência. Então, é mais ou menos aquilo, né? Um pai, por mais que ele ame o seu filho, ele já deu todos os conselhos, já falou tudo, já indicou, já deu o seu exemplo e tudo mais, mas o filho reluta em seguir por um caminho que ele sabe vai culminar ali numa tremenda dor. O que o pai vai fazer? Cabe a ele renunciar e esperar o momento que o filho pródigo vai querer retornar, como lá na parábola, né? O pai sempre amoroso, sempre esteve junto, sempre amparou. O filho, rebelde, quis afastar-se daqueles conselhos, daquelas orientações e experienciar. O pai respeita, embora a grandiosidade do seu amor, respeita, sabendo que mais cedo ou mais tarde ele haverá de despertar para o caminho adequado, né? E muitas vezes esse despertar, quando marcado aí pela rebeldia, vai se dar nas experiências dolorosas. É lá a parábola do filho pródigo. E aí, no parágrafo seguinte, ele diz assim, mais ou menos no meio: um espírito de vestes lutuosas guia os nossos passos. É a dor santa que devemos abençoar, porque só ela sacode e desprende-nos o ser das futilidades, com que este gosta de paramentar-se, torna-o apto a sentir o que é verdadeiramente nobre e belo. Então vem remover as ilusões, né, os brinquedos infantis com os quais muitas vezes nos prendemos, aqui as facilidades, as buscas puramente materiais, para despertarmos para a maturidade espiritual, para aquilo que realmente tem valor, para aquilo que realmente ornamenta e embeleza o nosso espírito, as virtudes, a sabedoria e tudo mais. Então, aqui Leon Denis conclui essa primeira parte do capítulo tratando mais propriamente das provas e da dor. E ele entra então agora numa parte que ele vai tratar da morte, né? Que muitas vezes, numa perspectiva ainda de inconsciência quanto aos destinos da vida, quanto à nossa realidade espiritual, quanto ao mundo espiritual que nos espera a todos, a morte parece ser, muitas vezes, a dor superlativa, né? A prova superlativa. Mas, a partir desse quadro agora, que se nos apresenta, desses novos horizontes que se nos abrem, o que é a morte? Senão simples mudança. Senão simples modificação de circunstâncias, convidando-nos a novas experiências, a uma aferição de valores, a uma aferição de conquistas, o que eu fiz até agora, para onde eu quero ir, para onde eu estou indo, o que eu sou, enfim. O que eu fiz de mim, né? Por isso, no parágrafo seguinte, Denis diz, sobre o efeito desses ensinos, então, dito isto, feitas essas considerações, aqui se reduz a ideia da morte. Perde todo o caráter assustador. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, já lá na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, a partir da ressurreição de Jesus, né, mostrando-nos que a morte nada é, que a vida sempre triunfa, Paulo vai dizer assim, ora, ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua força? Né? Onde está a tua vitória?
se a vida triunfa, se tudo prossegue, se a vida é dádiva eterna por nós recebida, da qual nunca mais nos afastaremos, o que quer que façamos dela, nunca nos afastaremos. A vida é um dom que nos foi dado por Deus no ato da criação, dom esse que estará conosco, que será a nossa riqueza, eternidade afora. Então, diante disso, o que é a morte? Especialmente para aquela consciência que bem viveu. O que é a morte, senão libertação? Naturalmente que para a consciência que fugiu ao dever, que fugiu à lei, a morte é uma reveladora. Vai mostrar os conflitos, o inferno, muitas vezes, que criamos por dentro. Mas para a alma que bem viveu, fiel à lei divina, fiel ao amor e ao bem, que construiu o céu dentro de si, o que é a morte, senão libertação do fardo da matéria, que restringe os nossos sentidos, que restringe as potencialidades do espírito. Então, é o que Leon Denis diz, a morte mais não é, nessa nova perspectiva, que uma transformação necessária e uma renovação, pois nada perece realmente. A morte é só aparente, somente muda a forma exterior. O princípio da vida, a alma, fica em sua unidade permanente, indestrutível. Então nós seguimos. Mudam-se as capas, mudam-se os cenários, atendendo a finalidades evolutivas. Porque o espírito, no mundo espiritual, vai ser convidado agora melhor, mais propriamente, a lidar com o que ele é, com o que ele fez de si, com o que ele semeou. Às vezes o indivíduo mantém uma encarnação inteira de ilusão, de facilidades terrestres, de triunfos no mundo, sem atentar para a semeadura amarga que ele tem feito. Agora, no mundo espiritual não dá para ostentar máscaras. No mundo espiritual não dá para fugir de nós mesmos. Pode-se até tentar, mas sofre-se as consequências disso. Ali nós somos convidados a ver o que está dentro de nós. Então renovam-se gradativamente, não é um processo instantâneo, até que o espírito muitas vezes compreenda o que se processou, onde ele está, quais as novas circunstâncias. Isso demanda tempo, mas não deixa de ser um processo renovador, porque naturalmente ele vai mudar as perspectivas pelas quais ele lê a vida ao seu redor. Então, no parágrafo seguinte, Leon Denis diz um aspecto muito interessante. A morte e a reencarnação que se lhe segue em um tempo dado são duas condições essenciais do progresso. Rompendo os hábitos acanhados que havíamos contraído, elas colocam-nos em meios diferentes, obrigam a adaptarmos às mil faces da ordem social universal. Olha, isso aqui é muito importante, que é um dos objetivos principais do porquê a gente encarna e desencarna e volta. Então, quando você encarna, pela sua própria formação, pela criação que você tem, pelas buscas que você vai tendo, pela semeadura que você vai tendo ao longo da vida, você vai estabelecendo determinados hábitos, determinados entendimentos de vida que muitas vezes se cristalizam. E a não ser que você mobilize uma imensa força de vontade, um espírito realmente desperto, consciente, o indivíduo vai levar isso para o resto da sua encarnação. É como se ele estabelecesse moldes, padrões, e ele passa a viver dentro disso, desses moldes determinados. Ora, se não fosse a desencarnação, com a mudança aí de perspectivas, e a reencarnação, que como que começa do zero, como que reseta, dilui esses moldes, perdão, e esses padrões, muito difícil seria para o espírito renovar-se, porque ele estaria sempre girando dentro daquele mesmo ciclo de ideias, hábitos e valores. Então vem a morte e quebra um pouco daquilo. Vem a reencarnação e zera novamente, para o espírito poder construir novos hábitos, novos parâmetros de evolução. Daí a importância, por exemplo, da educação, sobretudo na primeira infância, no sentido de munir esse ser com novos parâmetros para que ele não repita os velhos parâmetros que ele tem, pelos quais ele tem conduzido e medido a sua vida. Senão ele fica sempre ali. O espírito, por exemplo, que tem uma dificuldade com a fortuna material. Então ele ficou uma encarnação inteira dentro daquele parâmetro.
Se não vem a morte com a reencarnação depois, levando ele a uma outra condição, a renovação de ideias, dificilmente ele conseguiria sair daquele parâmetro para poder pensar de maneira diferente sobre o que realmente tem valor. Para poder olhar o dinheiro, por exemplo, uma perspectiva diferente como meio e não fim. Percebem como que essa mudança de condições a que a morte e a reencarnação nos levam, percebem como ela é importantíssima. É por isso que o Criador, em sua perfeita sabedoria, assim estabeleceu as coisas. Com a desencarnação, a reencarnação com o esquecimento do passado, para que o espírito tenha a sensação de que está começando de novo. Embora ele traga tendências, já toda uma trajetória, ele tem a sensação de estar começando de novo. Ele tem mais liberdade de agir. Porque antes, na encarnação anterior, por exemplo, o hábito estava tão consolidado que ele mal conseguia sair buscando outros caminhos, a não ser que tivesse uma força de vontade muito grande. Então, essa mudança de cenários é um dos aspectos mais importantes, né, da experiência material, o vir aqui e o retornar. Então, mais adiante, um parágrafo que diz assim: digamos adeus às teorias que fazem da morte a porta do nada, ou o prelúdio de castigos intermináveis. Então, acabou esses horizontes. Essas novas perspectivas que o Espiritismo nos abre, acabou suplícios intermináveis ou o nada. Existirão, podem existir sim suplícios, segundo a sementeira, mais ou menos bem feita aqui, mas nada interminável, nada para sempre, né? Nada que nos afaste indefinidamente daqueles que amamos, do bem, do amor, da luz, do bem, da alegria e da felicidade. Adeus, sombrios fantasmas da teologia, dogmas medonhos, sentenças inexoráveis, suplícios infernais. Gente, isso é toda uma revolução nas ideias da humanidade. Por isso os Espíritos são tão enfáticos na questão 1009 de Livro dos Espíritos. É um passado que estamos deixando para trás, um passado sombrio de medos, de ansiedades, de sofrimentos por antecedência, de sofrimentos uma encarnação inteira, quando, por exemplo, julgávamos, nunca mais veríamos o ser amado. Acabou isso. Acabou isso. Né? Chegou a vez da esperança e da vida eterna. Não mais há negrejantes trevas, porém sim, luz deslumbrante que surge dos túmulos. Acabou o tempo do medo, da desesperança, mas sim, aqueles que buscam o bem e o amor, da esperança, da luz, da felicidade crescente. É todo um novo tempo para a história da humanidade, a partir dessas vozes que nos chegaram de além-túmulo ou daqueles que estão depois da morte. Por isso, no parágrafo seguinte, mais ou menos na metade, ou melhor, no outro parágrafo, né, o Leon Denis vai dizer assim: firmes nestes princípios, não mais temeremos a morte. Como os gauleses, ousaremos encará-la sem terror. Não é naturalmente buscar a morte, mas sim não temê-la, viver com a consciência de que daqui não somos, e quando a morte vier nos visitar, será bem-vinda, porque teremos bem vivido, e ela será então libertação. Não a morte buscada na fuga dos deveres e do compromisso, que é mergulhar em sombras ainda mais densas, mas sim o bem viver e o não temer, por confiarmos no Criador, no seu amor, na perfeição das suas leis. Então, como os gauleses, ousaremos encará-la sem temor. Não mais haverá motivo para receio, para lágrimas, cerimônias sinistras e cantos lúgubres. Os nossos funerais tornar-se-ão uma festa pela qual celebraremos a libertação da alma, sua volta à verdadeira pátria. Em termos coletivos, estamos ainda um pouco distantes disso, mas dia virá, na humanidade, em que o funeral e o velório não será mais um momento lúgubre, um momento de lágrimas. Será um momento, senão, de alegria, de contentamento por ver aquele ser nosso agora livre, livre para melhor trabalhar, para melhor servir ao Criador, livre do peso do corpo, das limitações da matéria. Contentaremos-nos uns em relação aos outros, uns com os outros, em ver o ente querido, o ente amado, feliz pela possibilidade de galgar novos degraus, de alçar novos voos na criação infinita.
Um dia nós lidaremos com a morte assim. Alguns espíritos já conseguem fazê-lo, com essa naturalidade, com essa espontaneidade. Dia virá em que toda a humanidade, realmente consciente da sua condição de espíritos imortais, assim lidarão com a partida momentânea desses seres amados, desses entes queridos. Até porque, pelo próprio desenvolvimento da espiritualidade, da mediunidade, da intuição, estaremos mais próximos desses seres, mais habilitados a comunicarmos com eles, para além das limitações, das fronteiras da matéria e do espírito, ou do mundo material e do mundo espiritual. Então não será um afastamento. Será uma convivência constante e contínua com a consciência de que aquele ser amado está feliz, porque mais livre, porque mais possibilitado para servir, para conhecer, para trabalhar. Então, esse dia virá, né? E a doutrina espírita tem trabalhado por isso em nossos corações e em nossas consciências. A morte, no próximo parágrafo, é uma grande reveladora. No fundo, é isso que a morte faz. Ela revela o que somos. Com a morte, diria Eurípides Barçanufo, querido professor, só morrem as nossas ilusões. Então ela tira as capas, tira as máscaras e mostra o céu ou o inferno que construímos por dentro de nós. Mais adiante, nesse parágrafo, fica sabendo, portanto, que o teu destino é grande. Esta terra fria não é o teu sepulcro. Os mundos que brilham no âmbito dos céus são as tuas moradas futuras. A herança que Deus te reserva. Tu és para sempre cidadão do universo. Pertences aos séculos passados como aos futuros e na hora atual preparas a tua elevação. Olha que visão magistral de conjunto. Suporta, pois, com calma os males por ti mesmo escolhidos. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Semeia também para os outros, assim como semearam para ti. É aquele que semeia, como diz lá nos Salmos, né? Muitas vezes entre dores e lágrimas voltará cantando, colherá, ceifará cantando a alegria de quem se fez útil, de quem descobriu a glória de servir e de amar. Como seres superiores têm semeado para nós sementes de luz, de novos horizontes e de novos saberes, façamos assim também para os outros. Não poderemos senão colher frutos muito doces e saborosos desse esforço. Ser imortal caminha com passo firme sobre a vereda escarpada até as alturas de onde o futuro te aparecerá sem véu. A ascensão é rude e o suor inundará muitas vezes o teu rosto. Mas, no cimo, verás brilhar a grande luz. Verás despontar no horizonte o sol da verdade e da justiça. Evoluir, portanto, adubando o solo com o suor e com as lágrimas muitas vezes. Subindo com esforço tremendo essas escarpas rudes, mas alcançando gradativamente horizontes deslumbrantes do destino que nos está reservado. A voz que assim nos fala é a voz dos mortos. É a voz das almas queridas que nos precederam no país da verdadeira vida. Bem longe de dormirem nos túmulos, elas velam por nós. Do pórtico do invisível, veem-nos e sorriem para nós. Adorável e divino mistério, comunicam-se conosco e dizem: basta de dúvidas estéreis, trabalhai e amai. Um dia, preenchida a vossa tarefa, a morte, reunir-nos-á. Eis os horizontes que o Espiritismo nos abre, explicando-nos as dores e as provas como recursos imprescindíveis de ascensão, de depuração, abrindo-nos horizontes de esperança, deixando enfim para trás os tempos de angústia, de ansiedade, de medo, de terror quanto ao futuro que nos está reservado, e dizendo-nos que aqueles que trabalhamos, que amamos, que servimos, que semeamos o bem e o amor, não poderemos esperar senão da morte, dessa força reveladora, dessa amiga benfeitora e purificadora, não deveremos esperar senão o reencontro com os que amamos e a luz da libertação para outros e mais suaves e sutis planos da vida e possibilidades de trabalho e realização. Busquemos, portanto, com a doutrina espírita, com o trabalho,
abrir realmente esses horizontes, criar essa nova relação com as nossas dores, com as nossas lágrimas, com a morte mesmo, em busca da vida sempre triunfante, sempre mais bela e sempre mais plena. Que Jesus nos abençoe a todos e no próximo estudo nós retornamos com o último capítulo dessa parte, as objeções que porventura possam surgir a essas respostas que o Espiritismo traz. Um grande abraço a todos, muita luz e muita paz.